Olá, eu sou Felipe Pedroso, historiador e coordenador cultural do Parque Histórico de Carambeí, e hoje vou apresentar para vocês uma mostra fotográfica, a Mostra Fotográfica Práticas Desportivas na Colônia Carambeí. Essa mostra fotográfica é fruto de um intenso trabalho de pesquisa em nosso acervo iconográfico. Nós contamos com mais de 10.000 imagens que representam a história de Carambeí. Dentre essas 10.000 imagens, aproximadamente 1.000 delas são referentes às práticas esportivas. Desta forma, e aproveitando o gancho das Olimpíadas, nós decidimos então fazer uma mostra fotográfica que evidenciasse toda essa relação da comunidade de imigrantes com os funcionários da cooperativa Batavo e a própria história de Carambeí. É difícil desvincular a história da imigração com a própria história do esporte na colônia. As práticas esportivas começaram aqui aproximadamente em 1920, com a chegada de jovens alemães. Eles introduziram na colônia a prática da ginástica. Foram criados então dois times, um time masculino e um time feminino. Junto com essas práticas desse clube de ginástica, também foi criado times de handebol. No começo, logo no início, os mais velhos da comunidade não aceitavam muito bem essas práticas esportivas. Eles achavam que era um pouco desrespeitoso a Deus e também porque mostrava partes do corpo, etc. Isso não era visto com bons olhos. Mas isso teve algumas mudanças a partir do momento em que foi permitido essas práticas desde que fossem assistidas por algum adulto, e assim foi feito. Desta forma, as práticas começaram a se intensificar. Então, nós tivemos a partir da década de 30, 40 e ali na década de 50 um grande boom e a popularização do futebol aqui na colônia. Nós também tivemos outros esportes de destaque, como times de vôlei, principalmente feminino, e finalzinho da década de 80 e início da década de 90, a popularização do tênis. Nesta mostra fotográfica, você pode fazer um passeio pelas imagens do esporte. São imagens muito dinâmicas, muito interessantes, e eu convido a vocês a fazerem esse passeio conosco. Olá, eu sou o Rafael Silva e sou estagiário aqui do Parque Histórico de Carambeí. Hoje vamos falar um pouco sobre as práticas esportivas em Carambeí, mas antes de falarmos um pouco sobre os esportes, devemos pensar a respeito do Jornal Batavo. O que foi ele? Esse Jornal Batavo foi um importantíssimo veículo de informações a respeito da cooperativa Batavo, e não para por aí. Foram mais de 16 anos de publicações, entre os anos de 1975 até 1991. Foram mais de 180 edições publicadas e confeccionadas. Os esportes no Jornal Batavo, ele consta geralmente nas últimas páginas de suas edições. A cooperativa Batavo incentivava demasiadamente essas práticas esportivas. Nesse tópico em específico, nós temos aqui textos dos principais eventos esportivos que ocorriam na cooperativa Batavo, na cidade de Carambeí como um todo, mais especificamente a respeito de diversas modalidades, como por exemplo o futebol, o handebol, o voleibol, o basquetebol, o atletismo, entre tantas outras modalidades possíveis. Nesses textos, a gente poderia visualizar a presença de um tópico denominado Nosso Atleta, onde eram descritas as participações dos atletas nas suas respectivas modalidades. Temos que pensar o seguinte, que como a cooperativa incentivava demais a prática esportiva aqui em Carambeí, diversos times eram formados pelos próprios funcionários da cooperativa, ou seja, cada setor dispunha de um time específico. O setor de contabilidade, o setor de logística, enfim, cada setor formava-se um time. No decorrer dos anos, o jornal foi criando um escopo maior, tendo maior número de páginas. Ele se tornou um autêntico jornal da cooperativa Batavo. Temos que ter em mente que o esporte é um fator primordial para que haja a sociabilização dos funcionários da cooperativa Batavo. Uma forma de integrar esses funcionários e sentirem-se parte aqui de Carambeí. Outro aspecto muito importante a ser levado em consideração são os torneios, principalmente os TICs, que eram os torneios intercooperativas, que é o qual, além de buscar uma sociabilização entre os funcionários, tinha como papel central a aproximação de diversas cooperativas, no intuito de fomentar a indústria e o comércio, voltado à agropecuária e à produção leiteira também. Além dos TICs, os torneios intercooperativas,
Outro torneio se tornou muito famoso a partir dos finais da década de 70, que foi o torneio Hendrik Adrianus Coy, ao qual levava esse nome em homenagem ao intelectual da colônia, que escreveu inclusive Carambeí 75 anos. Além desses esportes, outros foram incrementados no decorrer do tempo. O futebol possuía um lugar de destaque entre as suas páginas, como era de se esperar, porque ele caiu no gosto do povo e aqui em Carambeí não seria ao contrário. A Copa do Mundo era o evento mais aguardado, então no jornal não seria diferente. O Jornal Batavo é uma riquíssima fonte para compreendermos um pouco da década de 70 até mesmo a década de 90. Caso vocês tenham se interessado por essa temática a respeito dos esportes e a colônia holandesa aqui em Carambeí, eu convido vocês para conhecerem um pouco mais sobre essa relação do Jornal Batavo com os esportes na nova exposição, uma amostra fotográfica denominada As Práticas Esportivas na Colônia de Carambeí. Espero que vocês tenham gostado e até breve. A exposição fica aberta de terça a domingo na Casa da Memória do Parque Histórico de Carambeí e a entrada é gratuita.